Boa noite a todos e que a paz de Cristo esteja com você nesse momento. Você está agora iniciando aí para assistir mais um dos nossos vídeos. Já quero te agradecer desde já, porque você tem assistido os nossos vídeos, né? Nós temos falado aí muito do mundo espiritual e hoje eu ainda estou aqui com mais uma passagem que Paulo escreveu aos Efésios. E então eu queria assim também meditar juntamente com vocês essa passagem para que nós, essa seja assim, uma das últimas dessa sessão de que eu estou falando sobre o mundo espiritual. O certo é que eu vou falar o mundo espiritual o tempo todo, certo? A palavra de Deus é do mundo espiritual, sobrenatural de Deus, né? Mas nós vamos assim depois mudar um pouco aí o foco. E essa é uma das que nós vamos fazer a última hoje que eu vou falar sobre as obras satânicas, né, que está nesse mundo. E eu quero assim com isto alertar a todos vocês que a gente vive num mundo que tem uma guerra espiritual, certo? Quero pedir, como sempre, né, todos que têm o seu canal, necessita de um like, né? Esse like, o algoritmo vai entender que o assunto foi relevante e ele vai passar para mais pessoas. Vamos aproveitar essa mecânica, né, do algoritmo para que nós possamos assim esclarecer mais pessoas e mais pessoas também ser esclarecida numa vida que talvez a pessoa está nesse mundo e pensa que está tudo ruim, que tudo acabou, e na verdade não acabou nada, assim. A gente continua depois eternamente com Deus ou sem Deus. Esse é um dos maiores problemas, né? Pedi aí o like e a inscrição, eu não sei nem se eu vou continuar pedindo, insistindo, tá? Porque o pessoal não está se inscrevendo. Nós estamos perto de talvez está passando de 2.000 visualização e nós não temos 60 ainda inscritos. Se inscreve aí, por favor, né? Dá o seu like, faz o seu comentário também, porque eu, na medida do possível, estou respondendo, sim, para eu saber, me dá ideias, entendeu? Brandão, isso aí não é bom assim. Você poderia ter um assunto assim para nós? Traz esse assunto aí que eu não entendo bem, me fala disso aí eu vou estudar, vou orar, pedir a Deus direção, para que nós possamos todos ser esclarecidos, porque de repente você vai perguntar uma coisa que eu mesmo vou ter que orar e bater em cima daquilo na Bíblia, né? E ver em outros livros para pesquisar, para ter uma resposta satisfatória, certo? Ninguém sabe tudo, não é? A gente vive aprendendo e vai aprendendo até morrer sem saber de nada, né? Porque a vida, ela é um aprendizado desde quando nascemos até o dia que nós partimos dessa vida. A vida é um aprendizado, né? De tudo. Você vê hoje a tecnologia que está aí. Eu sou um idoso, eu não sei tudo de celular, então eu vou aprendendo aos trancos e barrancos, alguém me ajuda um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, né? E a gente vai trabalhando assim. Já passou 3 minutos só de papo, né? Vamos ler a Bíblia? Bom, eu quero ler a Bíblia com você, então, em Efésios capítulo 6, apenas, acho que 2 versículos. Capítulo 6 de Efésios, Novo Testamento, tá? E a partir do versículo 10, tá certo? Está escrito assim, olha, vamos ver aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, certo? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados. Os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Então, nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos ser fortalecidos no Senhor Jesus e também na força do seu poder. Não precisava nem dizer muita coisa, né? Vamos ser revestidos do Senhor e também nos revestir com o seu poder. Esse poder que nós falamos não é um exercício religioso, de fazer muita reza ou muita oração, de ir muito na igreja ou não ir, entendeu? Porque é crer que a palavra de Deus cumpre-se na íntegra em nossas vidas, tá? O que acontece? Na Bíblia, em Marcos 16, versículo 16 do Novo Testamento, tá? Está escrito assim: e esses sinais seguirão os que crerem, né? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. E se alguém der um veneno para ele, ele vai beber e não vai fazer dano algum para ele, né? Pisarão serpentes e escorpiões, que são demônios. A gente vai sair por aí pisando em cobra, né? Pisando em escorpiões. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E esses sinais seguirão os que crerem. Então nós temos uma necessidade muito grande de crer. Nós precisamos de crer no Senhor Jesus. Quando nós cremos, aí então essas coisas começam a acontecer. Então, a igreja do Senhor Jesus, o que é um crente fiel, um servo de Deus autêntico, ele não deixa de algumas coisas de lado, aquilo que pode prejudicar a sua fé, porque ele tem que, a igreja proíbe, não. Ele descobre o valor que tem a salvação em Cristo Jesus, porque toda a tecnologia que nós temos hoje aqui na Terra, para quem tem muito dinheiro, dá para aproveitar e divertir muito mesmo, não dá? E tudo isso, eu diria, é esterco, é podridão, perto da tecnologia avançada do planeta céu para onde nós vamos. Por que eu digo isso? Porque Daniel, no capítulo 12, né, há quase 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse que no final dos tempos, a ciência ia se multiplicar em sabedoria e tudo, nos últimos tempos. Olha, tem 1,5 séculos, eu não sei se tem 150 anos não, tá? Não tem 150 anos não, tem menos. Que nós temos aí uma televisão dentro de casa, um telefone, essa coisa toda, telefone fixo que eu estou falando. Então, tudo indica que nós já tínhamos tudo isso dentro de nós e que Deus deixou para o tempo do futuro toda essa explosão de tecnologia avançadas. Cirurgia robô, aviões de tudo quanto é tipo e tantas coisas das quais hoje, às vezes nós assustamos com isso. Olha, eu quero te dizer que não assusta não. Se você quiser ir para o céu, lá vai ter coisa adiantadíssimas, milhões de anos-luz das nossas tecnologias aqui da Terra, né? Eu vi lá em Ezequiel alguma coisa que me deixou... Falei, eu nem posso estar falando isso, não quero explicar isso para ninguém, porque não dá para entender muito. O Ezequiel estava num lugar, acho que às beiras do rio Quebar, e desceu um aparelho, e dentro desse aparelho saiu um homem, e esse homem é como se fosse Jesus. E as rodas tinham olhos, para onde virava, a roda virava também à frente do animal, que ele chama de animal. Isso não é animal nenhum, uma máquina de guerra do céu que a gente não sabe o que é, né? E nós largamos tudo aquilo que pode impedir a nossa plenitude espiritual, né? Se tem uma bebida que vai me deixar bêbado, vai me deixar doente, eu não quero. Se tem muito dinheiro numa coisa, seja até dinheiro honesto, tá? Porque se você jogar hoje na Mega Sena, é um dinheiro que é legal. O governo, né, por lei, permite que a pessoa possa jogar na Mega Sena. Mas e se eu ganhar 200 milhões? Será que eu vou conseguir ficar na mesma camada social? Eu vou andar junto com os milionários. Pessoas que talvez não têm nada de espírito, só tem coisa de materialista. Aí eu posso me enfraquecer e por causa de 200 milhões, que é lixo,
eu vou deixar de entrar numa eternidade, num lugar que o dia amanhece e nunca mais anoitece. E não tem cansaço, não tem velhice, a pessoa lá. Não tem homem e mulher, nós teremos os corpos igual do Senhor Jesus, igual dos anjos. Não é corpo com... Eu nem tenho certeza como que será esse corpo, mas será um corpo tão especial que é diferente do nosso. Jesus, por exemplo, depois da ressurreição, ele subiu 40 dias depois, né? Ele subiu voando para o céu, as nuvens o escondeu, e os anjos que estavam ali perto dos galileus, falou com eles, ó, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele vai voltar aqui na terra. Quer dizer, vai voltar lá depois, como o vídeo de ontem que eu falei, para guerrear contra as autoridades políticas da época que querem destruir Israel, né? Mas agora ele vai voltar quando esse político, na eficácia de Satanás, começar a se declarar e as coisas começarem a mudar para melhor. E depois vai piorar com a grande tribulação e perseguição, né? A princípio, se nós ficarmos aqui, nós seríamos enganados. Por isso, tem o arrebatamento, que eu chamei de abduzidos, né? Nós vamos ser arrebatados e vamos para este lugar com o Senhor Jesus e ali habitaremos com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, certo? Então, meu amado, nós não somos proibidos de nada. A descoberta é tão grande da riqueza que nos aguarda, que se um palito de fósforo, né, vai fazer eu perder isso, eu não quero. Mas se 10 milhões dos 100 milhões vai fazer eu perder a salvação, também não vou querer. Então, por isso que nós deixamos a bebida, a prostituição, o engano, tudo que pode atrapalhar e nos levar para o mundo das trevas. Existe, então, o mundo espiritual. É o que Paulo está falando aos Efésios, dizendo a eles, né? Quanto no mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que é o poder de Jesus que vai nos proteger, né? Na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada, as armadilhas do diabo. O diabo arma toda hora, tem armadilha em todo sentido. Tem dentro da sua casa, fora da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na cidade, no Brasil, no mundo inteiro, o diabo tem armadilhas. O que eu tenho que ter é revestimento de Deus para que eu possa resistir ao diabo e ele fugir de mim. Quem falou isso foi o apóstolo Tiago, certo? Então vamos ficar com essa palavra que já deu 13 minutos, né? Tá já bem puxado o vídeo. Nós vamos falar depois de outras coisas das quais amanhã eu penso e vou orar ao Senhor ainda hoje e amanhã também, para que eu possa assim ter uma direção de Deus, o que eu devo falar. Se vocês me disserem aí no comentário o que nós deveríamos agora estudar, aí tudo bem, para mim seria bom, tá ok? Então o que eu pedi? Like, né? A inscrição, né? E compartilhar, ok? Então, vamos nos inscrever, né? Eu pego os vídeos de outros irmãos e vídeo até de pessoas que dão estudos bons e coisas das quais nem é evangélico, mas eu me inscrevo para ajudar a pessoa e quando ele vier com algum mais ensinamento, por exemplo, eu entrei num dia desse aí, não me inscrevi, que está falando da Lua, do espaço, né? Da nossa galáxia. Poxa, eu me interesso por isso. É um assunto que depois eu vou fazer um vídeo para nós meditarmos também sobre a galáxia nossa, a Via Láctea, entendeu? Porque essa Via Láctea não é... A Terra não é isso que a gente vê. Você viu aqui que o apóstolo falou naquela época, há mais de 2000 anos atrás, que as potestades dos ares do céu, né? Porque para eles a Terra era como um prato, uma bandeja, e que lá no final da Terra cairia. Não, eles não sabiam. A Terra está flutuando e ela é redonda. Tem céu. Aqui eu estou dizendo que o céu está para cima. Lá no Japão, agora que é dia, está falando que o céu é para cima, mas está para baixo para mim. Está lá debaixo da Terra. Então,
os demônios estão nos ares, né? E nós vamos revestir com o poder de Deus para resistir este dia mau. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu marido, abençoe o seu emprego e que Deus tome conta da sua vida. Muito obrigado por você ficar até agora, já deu 15 minutos, que Deus te abençoe.